Assim como um pai se compadece de um filho, assim o Senhor nos ama. O ministério monoteísta. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Eu gostaria de ler o versículo que foi lido na palavra de louvor, que é 1 João, capítulo 3. Eu vou ler só o primeiro versículo. 1 João, capítulo 3, o primeiro versículo, que nos diz assim: Vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Os irmãos podem se sentar. Hoje nós tiramos o domingo para falar sobre os pais, né? Para falar do Pai Celestial, por ser Dia dos Pais, onde nós comemoramos, né, o Dia dos Pais. E realmente o mundo tem uma ilusão muito grande, né, de achar que todos somos filhos de Deus, né? Cada um da sua maneira, mas nós ouvimos muito isso, as pessoas dizer que todos são filhos de Deus, quando na verdade, como já foi dito, nós sabemos que tudo foi criado por Deus. Todas as coisas invisíveis e visíveis, tudo que conhecemos e que não conhecemos, tudo que vem a existir, tudo que existiu, tudo foi criado por Deus. Mas que para sermos filhos de Deus, existe um processo nisso, né? Que é o processo de adoção, no qual eu quero ler com os irmãos, que está em João. João, no capítulo 1 de João, do versículo, eu quero ler o 12 e o 13, que nos diz assim: Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus, né? Então, irmãos, a gente se alegra muito em saber, porque que todos aqueles que vêm até o Senhor, como foi dito, que aceita o sacrifício de Jesus Cristo, né, na cruz do Calvário, que entende, né, o amor de Deus e recebe a Jesus como Filho de Deus, e nessa aceitação nós também nos tornamos filhos de Deus, né? Que quando nós chegamos até Deus dessa maneira, que nós começamos a entender este amor maior, né? Porque, irmãos, eu já ouvi tantas pessoas dizerem assim: por que eu nasci? Por que eu existo? Eu fui um acidente, né? Muitas pessoas acham que foi um acidente, que não foi planejado, um filho que não foi planejado, simplesmente aconteceu. Tantas coisas que a gente ouve, mas quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós entendemos que nós que estamos aqui nessa noite, nós não fomos um acidente, né? Que nós fomos planejados por Deus, porque Deus, Ele quis adotar eu e quis adotar você. Ele nos gerou, né, na carne, para que nós pudéssemos ser filhos dele por uma eternidade, né? Então eu me alegro quando eu penso nessa palavra adoção, porque a adoção, irmãos, por que Deus escolheu a mim? Por que Deus me adotou? Por que Deus adotou a cada um de nós? Por que nós somos filhos de Deus, né? Então, quando eu começo a pensar nessa palavra adoção, eu entendo que Deus não me adotou porque
pela minha carteira, né? Porque eu tenho o bolso cheio de grana, pela minha posição, ou porque eu sou bonitinha, ou porque eu sou melhor do que alguém, ou pela sua classe social. Deus não te adotou pelo que você tem, né? Mas Deus te adotou pela tua necessidade. Pela sua necessidade que Ele seja o seu pai. Deus me adotou pela minha miséria, né? Por que eu penso assim? Porque quando você vai numa casa de adoção, quando você olha para uma criança para você adotar, você não vai adotar ela porque ela come bem, porque ela se veste bem, porque ela é bonitinha, porque ela fala bonitinho. Você não vai adotar uma criança pelas qualidades dela. Você vai adotar uma criança pela necessidade dela. Porque ela precisa ter um lar, porque ela precisa ter um pai, porque ela precisa ter uma mãe, no caso carnal. Mas Deus nos adotou pela mesma maneira, irmãos. Eu gosto de pensar que Deus, como Ele é onisciente, onipresente, onipotente, como Ele é todo poderoso, como tudo que Ele fez é magnífico, nós poderíamos apenas existir como tantas coisas existem, verdadeiramente como a erva do campo, nascer, ficar ali por um tempo, morrer e acabou. Nós poderíamos ser o nosso fim quando a nossa carne tombasse e o nosso corpo fosse para o pó da terra. Poderia acabar tudo. Mas aí eu começo a olhar o amor de Deus. Deus, quando Ele olhou para tudo que Ele criou, para o universo e tudo que Ele criou, mas quando Ele olhou para o homem, Ele amou a cada um de nós de uma tal maneira que Ele quis nos adotar. Que Ele não quis que acabasse ali, como essas coisas, né? Como um animal, como uma árvore, como muita criação dele, como até mesmo a terra, nós sabemos que vai acabar. Nós poderíamos ser assim também, mas Deus não quis assim. Deus, Ele quis nos tornar filhos dele. Ele nos adotou para nós termos um lar celestial. E um lar celestial é muito mais que um lar terrestre. Porque um lar celestial é para sempre. E nós não entendemos essa palavra para sempre. Porque tudo que nós conhecemos é perecível. Porque Deus, Ele é eterno. Mas nós ainda não conhecemos Ele frente a frente. Nós sentimos a presença do Senhor, nós acreditamos e temos fé no Senhor, mas tudo que nós conhecemos em matéria é perecível. Mas aquilo que o Senhor tem para mim e para você é algo para todo sempre, para toda eternidade. Deus nos amou tanto que Ele permitiu, né, que o Filho dele viesse ao mundo morrer por nós, para que nós pudéssemos chegar até Deus através desse sacrifício. E eu queria ler com os irmãos em João 1, o versículo 12, né, que eu li, e 13, que diz exatamente isso, né? Que se torna filho para todos quanto receber, ou todos os que receberam Jesus Cristo, né? Ele deu o poder de sermos feitos filhos de Deus aos que crerem no seu nome. E quando ele fala aqui que não nasceu do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus, da vontade de Deus. Então muitas das vezes nós ficamos com o coração tão triste, né? Porque muitas vezes nós pensamos assim, que o Pai Celestial, Ele pode fazer todas as coisas, e nós sabemos que Ele pode. E muitas das vezes nós ficamos tristes porque nós achamos que Ele não quer fazer algo por nós, que nós estamos sofrendo por causa de alguma coisa, ou porque nós estamos pedindo alguma coisa para Ele e Ele não atende o nosso pedido, né? Mas irmãos, a palavra de Deus fala que o Senhor tem preparado para nós aquilo que nem
olho nenhum viu, aquilo que nem desceu ao coração do homem, é aquilo que Deus tem preparado para nós. A palavra de Deus nos ensina que Ele deu o Filho dele por amor a nós. Ele não daria a nós todas as coisas, mas o Senhor só vai dar para mim e para você aquilo que vai ser bom para nós. Ele não vai dar aquilo que não vai ser bom para mim nem para você. E nós vemos que nós somos leigos, porque nós somos como criança para Deus. E como agora eu tenho uma criança em casa, eu vejo como a criança é ingênua, né? Como nós temos tanto mais conhecimento do que elas. Elas pedem coisas para nós que, se nós fazemos, elas morrem. E nós não vamos fazer. E não é porque nós não amamos elas, é porque nós até dá risada, né? De algumas coisas que eles falam, porque nós falamos, ai meu Deus, mas cada coisa, né, que criança fala. Eu fico imaginando que Deus olha para nós desse jeito. Deus, Ele olha e fala assim, olha o que minha filha está pedindo, né? Se eu fizer isso, é o fim dela. Olha o que o meu filho está querendo, mas se eu fizer isso, ele vai se afastar de mim. Porque Deus, Ele olha todo um contexto. E, irmãos, a pior coisa que tem, a Bíblia fala, que o mais miserável de todos os homens é aquele que pensa que tudo o que existe é o que ele está vivendo aqui, ó. Por isso que Deus, Ele quer ser nosso Pai, porque Ele olha a nossa miséria e Ele quer que nós venhamos a viver com Ele para sempre, na eternidade. Porque, irmãos, se nós acharmos que tudo que existe é isso aqui, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque isso aqui é um sopro. Isso aqui acaba num piscar de olhos. Como nós estávamos ouvindo, né? Quantos pais que já não estão mais aqui presentes entre a gente, tantos pais que não são presentes na vida da gente. Quantos pais que não podem mais abraçar os filhos porque os filhos não estão presentes mais. Quantas dores que a gente vem carregando dentro do peito, dentro de nós, e nós sem entender, porque, nossa, se Deus pode fazer tantas coisas, por que Deus não evitou isso? Deus, Ele nos gerou aqui para nos adotar. Porque quando fomos adotados por Deus, quando nós passamos pelo processo da adoção, existe um DNA em nós. Existe um DNA em nós que nos torna uma família. Existe um DNA em nós que nos torna filho de Deus. Que foi o sangue que o Filho dele derramou na cruz do Calvário por nós. Este DNA corre na minha veia. Este DNA corre na sua veia. E este DNA é que nos faz, todos nós, nos tornarmos filhos de Deus. E Deus, como nosso Pai, Ele não vê só isso aqui, porque isso aqui é tão passageiro. Tão passageiro. Para Deus isso aqui eu acho que é como um dia. Ou como 1000 anos, ou como um milênio, que nós não conseguimos nem falar. Deus sempre existiu. Então o nosso Pai, como a pastora Zelma falou, que Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso. E nessa oração, eu sempre também fico pensando isso, né? Deus, Ele é todo poderoso. Realmente Ele é todo poderoso. Ele é onipotente, Ele é onipresente. Ele é Rei dos Reis. Mas acontece que Ele é o nosso Pai. Ele quer que nós tenhamos essa intimidade com Ele de filho e pai. Como Jesus tinha intimidade com Ele quando passou por aqui. A intimidade de filho e pai. Né? Que Jesus sempre, Ele falava com Deus, Ele dirigia a Deus como pai. Abba, Pai. Né? Ele dirigia numa forma carinhosa sempre com Deus. Então, Ele nos ensinou a isso. Por que Ele não falou assim, quando você orar, você fala assim, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra? Não que nós não podemos orar assim, mas Ele quis mostrar para mim e para você que nós temos a intimidade com o nosso Pai. Que você pode dirigir-se a Deus Todo-Poderoso como Pai. Ele é seu Pai. Ele é meu Pai.
E pai, irmãos, a gente pode falar no ouvido. Pai, a gente pode chorar no colo. Pai, filho principalmente, o que mais filho faz? Pedir. Filho pede, papai. Como a pastora Zelma disse, olha, que a filha, ela viu o exemplo do pai, foi, falou com Deus e resolveu o problema. Por quê? Porque Ele é o nosso pai. Ele nos atende. Naquilo, Ele te ouve tudo. Tudo o que você fala, o que você não fala, o que você pensa, o que o seu coração chora, a sua intenção, Ele sabe tudo, porque Ele é Deus. Ele é seu pai, mas Ele é Deus. Então, Ele sabe todas as coisas, mas Ele quer que você chora no colo dEle. É tão gostoso. Eu vejo a Júlia quando ela faz uma arte, e o pai dela é até bonzinho, porque eu não sou muito boazinha igual é o pai dela, não. Aí o pai dela não vê a hora dela vir correndo, porque ele quer catar ela no colo, ele quer passar a mão na cabeça dela. Deus é assim. Deus, a gente erra, mas Ele não quer que nós ficamos ali lamentando, ou blasfemando, ou xingando. Ele quer que a gente corre nos braços dEle, para Ele nos consolar. E o maior consolo vem de Deus. Porque o consolo de Deus, irmãos, não é aquele consolo passageiro. Não é uma palavra vazia. Porque Deus, Ele é tão maravilhoso, que esse DNA que a gente tem, que é o sangue de Jesus Cristo, que une todo aquele que entende, que aceita o sacrifício de Jesus, mas Ele também nos fez, Ele nos deu o teu Espírito, Ele nos deu o teu Espírito. Então, em nós habita o Espírito de Deus. E quando eu penso nisso, eu penso assim, como que um pai gostaria, de estar o tempo todo com o filho? O pai gostaria de estar, porque ele poderia estar observando tudo que o filho está fazendo. Ah, filho, isso aqui você não faz, isso aqui você faz, isso aqui você não pode, isso aqui você pode. E o Espírito Santo faz isso. O Espírito de Deus que está conosco, Ele fala para nós o tempo todo. O tempo todo, o que é bom, o que é ruim. Desvia disso, pisa aqui, faz aqui, chora ali, ora, clama, pede. E eu acho bonito isso, porque é a presença de Deus conosco, o Espírito Santo de Deus, E isso é muito bom de ver. E quando nós, muitas das vezes, achamos que, como eu disse, muitas pessoas elas acham que Deus esqueceu dela, que Deus não está prestando atenção naquilo que ela está fazendo. E irmãos, e aí eu venho na palavra de Deus, diz assim, que nós para Deus, eu e você, os filhos de Deus, são como as meninas dos olhos dele. Irmãos, nós somos guardados por Deus como uma coisa tão preciosa, que é como as meninas dos olhos dele. Aí nós falamos assim, nossa, mas como é isso, Menina não é filha. Menina é o que chama aquela bolinha que a gente tem lá dentro dos olhos, que quando um cisco vem no seu olho, você já pisca rapidinho, para nada acontecer no seu olho. A gente protege, um dos órgãos que a gente protege mais rápido do corpo da gente é os olhos. O Senhor, Ele fala que nós somos como as meninas dos olhos dele. O Senhor, Ele te ama tanto que Ele não quer que nada toque em você. Ele te protege, Ele se compadece de você. A palavra de Deus nos diz que assim como um pai se compadece de um filho, assim o Senhor nos ama, se compadece de cada um de nós, como um pai. Então o Senhor nosso Deus, Ele é o nosso Pai. E nós temos a certeza disso, porque a palavra de Deus nos garante que o Senhor nosso Deus não apenas nos criou, porque Ele nos deu a maior prova do amor dele por nós, que foi o
o filho dele, né? Que nós tem um versículo que é muito falado, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Quando eu meditei nesse versículo hoje, veio uma cena na minha cabeça. Veio uma cena assim, irmãos, para nós imaginarmos como se nós tivéssemos apenas um filho, um único filho. E aquele filho, ele está observando e vendo que alguém está correndo um perigo muito grande. E aquele filho, quando vê que aquela pessoa está num perigo muito grande, ele vai e salva a vida daquela pessoa. Só que ele perde a vida dele. Ele morre no lugar daquela pessoa. Ou numa bala perdida, ou num carro que ele teve que jogar a pessoa e o carro pegou ele. Foi uma cena que veio na minha mente. E aí, quando aquele pai, ele vê que aquele filho, o único que ele tinha, morreu no lugar do outro, perdeu a vida no lugar daquele outro, deu sangue pelo outro. E aí aquela pessoa que sobreviveu, se não der a mínima para o sacrifício que o filho daquele homem fez, com certeza aquele homem vai querer a morte daquele rapaz. Como assim? Meu filho morreu por ele, e ele não está nem aí, não deu nem importância pela vida do meu filho. Eu queria que ele que tivesse morrido, ele que deveria ter morrido, não o meu filho. Ele ia desejar a morte daquele rapaz, daquela pessoa. Mas se aquela pessoa levantasse, se aquela pessoa reconhecesse, se aquela pessoa chorasse a morte daquela pessoa que salvou a vida dele, se aquela pessoa aceitasse aquele sacrifício, soubesse que ele não merecia, ele que deveria ter morrido, não o filho daquela pessoa, aquele pai vai olhar para aquela pessoa e vai ver o livramento que o filho deu. Ele vai amar aquela pessoa sem nem querer saber quem aquela pessoa era, porque o filho dele, o meu filho, morreu por aquele homem, por aquela mulher. O meu filho morreu, então valeu a vida do filho único dele. Então ele ia amar aquela pessoa, ele ia querer que aquela pessoa tivesse muito tempo de vida, que aquela pessoa fosse feliz, porque foi a vida do filho dele, o preço da vida daquela pessoa. Então, quando eu li esse versículo, veio essa imagem na minha cabeça, e eu comecei a pensar assim: meu Deus, né? Como que o Senhor deu o seu único filho para morrer por nós, e como as pessoas não querem ser lançadas no inferno, não querem a morte eterna, se não reconhece o sacrifício que o Filho de Deus fez, né? Como que as pessoas não querem que o Senhor Deus olhe para um pecador que foi remido e salve aquele pecador? O Senhor realmente vai salvar todos aqueles que vêm até Jesus, porque foi o preço que Jesus pagou. Não importa se for um bandido, se for um ladrão, se for uma prostituta, se for quem é que seja, porque o Senhor Jesus, o Senhor Deus, vai ver que foi o preço que Jesus pagou por nós. Então alcança toda a humanidade isso que o Senhor fez, e o que o Senhor fez por nós, né? E quando nós, irmãos, sabemos que nós temos que reconhecer para ser filho, porque não é só acreditar que Deus criou todas as coisas, que Deus me fez, né? Porque se nós formos ver todas as coisas, irmãos, ela exalta o nome de Deus. Todas as coisas louvam ao Senhor, e nem por isso elas têm vida eterna. Os passarinhos louvam o Senhor, né? A natureza louva o Senhor. Todas as coisas engrandecem o nome do Senhor. Na verdade,
todo o universo, que quando eu penso no esplendor do universo, eu já vejo Deus. Então todas as coisas louva ao Senhor, né? Já traz a existência de um Deus. Mas para ser filho de Deus é diferente. Filho de Deus realmente tem que obedecer, tem que temer e com amor, né? Como um pai. Um pai, a Bíblia fala que Deus, ele não corrige a quem ele não ama. Ele corrige e castiga quem ele ama. Porque ele quer que nós não nos percamos, né? Mas que nós chegamos até ele, né? E quando eu penso que Deus, eu quero ler, na verdade, lá em 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, 19, que diz assim: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens, né? Que era o que eu tinha dito para os irmãos, que se nós esperarmos de Deus só nessa vida, de Jesus só aqui, né? Nós seríamos os mais miseráveis dos homens. Por isso que Deus nos fez, nos tornou filho dele, para que nós pudéssemos ter uma eternidade, né? E eu gostaria de ler também Romanos 8:33. Eu marquei os versículos, mas eu fui falando, aí eu não li os versículos. 8:33, que fala exatamente, na verdade, o que eu estava querendo dizer para os irmãos sobre isso, sobre que quando Deus olha para nós, não existe acusação em nós, mas, né? Por causa que nós somos justificados pelo sangue de Jesus, que é Romanos 8:33, que diz assim: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Então, nós somos escolhidos por Deus, irmãos. Porque quando você vai também num lugar de adoção, você pode ter certeza, irmãos, que não existe uma criança lá. Existem muitas. Quando Deus fala, muitos são chamados e poucos são os escolhidos, louva ao Senhor, porque você é um dos poucos. Porque é muitas crianças lá, e poucas são as que encontram um pai adotivo. Nós somos privilegiados porque o pai que nos escolheu para nos adotar, nada mais é do que o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, aquele que pode fazer todas as coisas por você. Se o pai terreno, quando é pai de verdade, né, já se desdobra para fazer alguma coisa por você, você imagine o Senhor, Deus Todo-Poderoso, né? Aquele que pode fazer todas as coisas mesmo. O ministério monoteísta. Oh, 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 oh. Yeah, yeah, yeah. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz.